Bom dia, vamos a mais uma aula falando do continente americano, dessa vez etnia e demografia na América. Nós sabemos que vários povos vieram para o continente americano. E cada povo desse tem uma relação política, econômica, social, étnica, religiosa, e que é a demografia, né? O estudo dessas partes populacionais. Para começar esse estudo da etnia, nós vamos ver a distribuição da população por faixa etária. No início, quando estávamos estudando em outros momentos, nós víamos que a população ela era formada por quê? Uma base bem grande, né? Principalmente nos países subdesenvolvidos, onde a maioria das mulheres elas têm mais filhos, né? Por falta de trabalho, de conhecimento, de estudos, e que, é claro, nos países desenvolvidos, a mulher entrou no mercado de trabalho mais cedo, a mulher estuda mais ainda, né? A taxa de analfabetismo entre as mulheres é baixa. E a industrialização fez com que as mulheres casassem mais tarde e tivessem menos filhos. Mas nos países subdesenvolvidos, essa taxa ainda é elevada. O que nós vamos dizer? Se nós olharmos aqui, a Bolívia é mais alargada na parte de baixo e mais estreita na parte de cima. Isso quer dizer o quê? Que tem mais crianças nascendo do que pessoas idosas, né? De 81 a 100 anos já estão pouco mais entre as mulheres. De 61 a 80 também já estão mais entre os homens, né? De 41 a 60, mais entre as mulheres estão nessa faixa etária mais. Então, nos países subdesenvolvidos, a taxa de natalidade ainda é elevada e a expectativa de vida, o viver mais, é menos, né? Bem menor. Olhando aqui na pirâmide das idades dos Estados Unidos, se nós olharmos comparando lá a que a gente olhou, olha como é que é a base. De 0 a 20 anos é bem menor do que na Bolívia, que era 21%. Mas em relação à expectativa de vida, ó como já está maior. Era só 1% mulheres e 0,8% homens, aqui já tem 1,3% de homens e 2,6% de 81 a 100 anos de mulheres. Então, por que faz com que isso aconteça? Nos países desenvolvidos, como Estados Unidos é um país desenvolvido, a mulher entra mais cedo no mercado de trabalho, a mulher estuda, o conhecimento da mulher faz com que ela case mais tarde ou queira, mesmo sem o casamento, mas queiram ter filhos mais tarde, né? Então, é nessa forma que apresenta um país desenvolvido. Um pouco menos na base e um pouco mais no topo, né? Mais alargada no topo. O que acontece? A taxa de natalidade que vem devido ao métodos contraceptivos, o casamento tardio da mulher, o trabalho da mulher, ela faz com que, principalmente nos países industrializados, ocorra esse processo aqui. Ó. Por exemplo, Brasil, México e Argentina são países industrializados, países emergentes. Então, os índices sociais dele são um pouquinho mais elevados se comparado a outros países. Já Chile e Uruguai também são países com índices sociais elevados. E, é claro, na América Latina tem um aspecto intermediário se nós compararmos Estados Unidos e esses outros países e a Bolívia. A América Latina, formada pela América do Sul, América Central e México. A América Anglo-Saxônica, formada por Canadá,
e Estados Unidos, países desenvolvidos. Nesses países, nós temos o PEA, que é a população economicamente ativa. E esse PEA está dividido em 3 setores, que são primário, aqueles onde envolve o extrativismo de forma mais simples, mineral, vegetal e animal. O secundário, que entra a indústria e a construção civil. E o terciário, que entra serviços bancários, escolas, entre outros, né, hospitais, entre outros. Como é que funciona nesses 2 países desenvolvidos? O setor primário de 1970 a 2006, como reduziu? Por que isso? Nós vamos ver um pouco mais adiante que o Canadá verificou que retirar produtos da natureza, mesmo para o Canadá, que é um país extenso, né, e que o número de populacional é menor, ainda causa danos ao ambiente. Olha como é que ficou o setor secundário. Aumentou um pouco. E o setor terciário foi um aumento, né, bem elevado nesse item aí. Já o setor secundário, ele caiu um pouco, né? Veio de 30,9, foi caindo até chegar a 13% da população. Nos Estados Unidos, eles tinham, em 1970, 4,5% no setor primário. Em 2009 já caiu para 0,7%. Eles tinham o setor secundário, 34,4%, caiu para 20,3%. Setor terciário, 61,1%, aumentou para 79%. Por que o terciário? Porque é o local de serviços e empregos que estão aumentando a cada dia. A parcela do PEA, que são a população economicamente ativa, né? A parte da população econômica ativa, pessoas que trabalham no setor primário e no secundário, diminuiu, como a gente já viu, né? E a parcela do setor terciário aumentou. Por quê? Porque houve avanços tecnológicos. A máquina substituiu o trabalho humano, né? E boa parte dessa força de trabalho ela foi transferida para o setor terciário, que se expandiu, né, devido às novas atividades, aos novos empregos, às novas profissões que surgiram. E graças à microeletrônica, aos eletrônicos, às pesquisas desenvolvidas. No país desenvolvido, aqueles onde a agricultura é modernizada, as atividades são informatizadas, ou atividades informáticas, pesquisas, marketing, consultoria, turismo, comunicação, aumentaram assim significativamente. Só que houve uma terceirização da economia e o aumento da parcela de PEA, que trabalha nesse setor, também aumentou e estão terceirizados. Além do PEA, nós temos o PEI, que é a população economicamente inativa, que pertence aos estudantes que não trabalham, crianças e os velhos que já estão aposentados. A terceirização ela vem ocorrendo bastante nos países subdesenvolvidos do continente, principalmente os que estão industrializados, como Brasil, Argentina e México. Nos que apresentam também pode encontrar nos que apresentam uma atividade relativamente diversificada, né? Colômbia, Peru, Bolívia e Equador. Nós estudamos os países emergentes, estudamos países capitalista desenvolvido, capitalista subdesenvolvido, e também estudamos os países socialistas, quer dizer, o país socialista que foi Cuba. E ainda vamos continuar com os estudos diversificando cada item. A grande parte da população que trabalha no setor terciário ela é subempregada. São camelôs, são guardadores de carros, donos de pequenos negócios, oficina mecânica. E essa parte da população ela trabalha de forma informal. O que é isso? Nós já comentamos, né? São pessoas que não recolhem impostos, não está pagando o FGTS, então elas não têm direito a, num período de perca de trabalho, de doenças, de estar
recebendo esses seguros, os seguros que nós temos com a FGTS. Por isso, nós estamos vendo aí nessa época de pandemia agora ajuda emergencial, né, para essas pessoas que deixaram de trabalhar, já que a maioria da população está em isolamento, né, então dificulta a venda dos produtos. Nos Estados Unidos, no Canadá e parte do Brasil, México e Argentina, o setor terciário está estruturando em grandes empresas comerciais, financeiras ou emprestadoras de serviços, né, nas prestações de serviços. Nós já comentamos sobre as multinacionais, que são empresas que estão vindo de um país desenvolvido para os países industrializados, porque o governo oferece incentivos, né, isenção, redução de impostos, o governo oferece matéria-prima, mão de obra barata, infraestrutura, entre outros. E nós também temos os movimentos nesses países, os movimentos populacionais. Nós temos a imigração, com a chegada de diversos povos ao continente americano, e merecendo destaque os movimentos populacionais dentro do continente americano, entre um país e outro da América. Nós sabemos que Estados Unidos é um dos países, um dos destinos mais procurados e desejados pelos latino-americanos e que vão em busca de melhores condições de vida. Vocês sabem, conhecem pessoas que já fizeram esse percurso, estão nesse movimento aí. E recebe o quê? 3/4 desses fluxos migratórios vão para os Estados Unidos. O México também é um país de forte imigração, de transição das populações. E muitos mexicanos querem ir para os Estados Unidos. E a gente já viu, né, que eles construindo barreiras, né, para impedir a entrada, né, vigiando ainda mais a entrada de pessoas do México e dos outros países também, já que o número da população dos Estados Unidos é bem grande em relação aos imigrantes, né? A América Latina também atrai alguns povos. O Brasil, por exemplo, está atraindo bolivianos e peruanos. Nós já vimos vários itens a respeito de problemas, a respeito como é que são recebidas essas pessoas aqui no Brasil. Mas também nós tivemos haitianos que passaram a ingressar no país, na Amazônia, né, lá na área onde tem limite com Peru, Colômbia, Bolívia, e a principal porta de entrada é o Acre. Eles, é claro, ao chegar ao Brasil, eles têm direito de ser recebidos e ter alojamentos. Claro, problemas surgiram porque alguns deles chegaram com doenças, principalmente sarampo, né, provocando danos a essa região. E é claro, quem mora na região nem sempre aceita a entrada dessas pessoas. Ou vários problemas ocorreram que vocês podem dar uma busca e encontrar. Nos países mais pobres, as mulheres que vão em busca de trabalho, em casas de família ou em pequenas indústrias nos países vizinhos, encontram condições socioeconômicas melhores, né? Mas tem muitas dificuldades para ter acesso a serviços básicos de saúde, segurança, tornam-se vulneráveis à exploração, à violência, às doenças. Por isso, é preciso que tenha políticas públicas, né, para ajudar no combate, principalmente à violência contra essas mulheres. Algumas delas chegaram já, alguns relatos há anos atrás, que foram considerados trabalho escravos por não eram nem permitidos ir nas suas casas aos finais de semana. Então, o trabalho de pessoas nessa área é bem elevado. Precisamos
conhecer, né, o trabalho, precisamos ser conscientes para que a gente possa lutar, né, para que todos possam lutar contra esses abusos que ocorrem com a população mais carente, mais necessitada dos países subdesenvolvidos, já que a desigualdade social é muito elevada.